A guerra destrói corpos. Isso é o que ela faz. O que ela sempre fez. Desde que o primeiro homem pegou em armas contra outro. Ela deixa rastros. Deixa sangue. Deixa destroços. Deixa nomes gravados em pedra, para que o mundo não esqueça quem foi consumido pelo fogo. Mas em agosto de 1915, nas colinas escaldantes de Galípoli, a guerra fez algo que nenhum manual militar, nenhum oficial de inteligência e nenhuma mente racional conseguiu jamais explicar. Ela não destruiu 267 homens. Ela os apagou, completamente como se nunca tivessem existido. Galípoli, em 1915, era um inferno construído sobre areia e calcário. A campanha dos Dardanelos havia se tornado um dos maiores erros estratégicos da Primeira Guerra Mundial. Uma tentativa aliada de abrir uma rota marítima até a Rússia, que havia degenerado em meses de carnificina estagnada, sob um sol que não tinha misericórdia. Os soldados viviam em trincheiras rasas, escavadas em terra ressecada, sujeitos à temperatura que passavam dos 40 graus durante o dia e despencavam durante a noite. A água era escassa. As doenças faziam tanto estrago quanto os projéteis. E o inimigo otomano, entrincheirado nas alturas, conhecia cada centímetro daquele terreno muito melhor do que os invasores que tentavam tomar o que não era deles. Foi nesse contexto que o 5º Batalhão do Regimento de Norfolk recebeu ordens de avançar sobre a colina 60. Não era um batalhão qualquer. Entre seus homens estavam dezenas de funcionários das propriedades reais de Sandringham, homens que trabalhavam diretamente nas terras do rei Jorge V. A chamavam de Sandringham Company, e havia nela algo de orgulho particular, quase feudal. Esses homens haviam crescido juntos, trabalhado juntos, e agora marchavam juntos rumo ao mesmo objetivo numa tarde de agosto, que pelo menos no início parecia diferente das outras. O dia estava claro. Esse detalhe importa, e vai importar cada vez mais conforme a história avança. Não havia tempestade se formando no horizonte. Não havia condições climáticas anômalas que pudessem justificar o que estava prestes a ser visto. O sol batia forte sobre as colinas. A visibilidade era boa, e os soldados neozelandeses do 1º Regimento de Otago estavam posicionados num trecho elevado do terreno, observando o avanço dos britânicos como testemunhas de uma operação que parecia, até aquele momento, completamente convencional. Foi um dos soldados neozelandeses que notou primeiro: havia algo estranho na base de uma das colinas à frente dos Norfolk. Uma névoa densa, acinzentada, com uma forma que alguns descreveriam mais tarde como um pão, longa e achatada, repousando diretamente sobre a terra, como se fosse parte dela. A estranheza não estava só na presença da névoa num dia claro e quente. Estava no que ela não fazia. O vento soprava naquela tarde, um vento constante e mensurável, do tipo que balança equipamentos pendurados e levanta a poeira das trincheiras. Mas aquela nuvem não se movia, não se dissolvia, não seguia em nenhuma direção. Ficava ali, estática, como se estivesse ancorada ao chão por algo invisível, ignorando completamente as leis físicas que governam a atmosfera. Os 267 homens do Norfolk avançaram em direção às posições inimigas, com a determinação de quem havia sido treinado para não recuar. A nuvem estava no caminho. Não havia rota alternativa que fizesse sentido tático. E então, um a um, em fila ordenada, como exige a marcha militar, os soldados entraram dentro da névoa e desapareceram da vista das testemunhas neozelandesas. O que aconteceu a seguir foi o silêncio. Não o silêncio relativo de um campo de batalha entre rajadas. O silêncio absoluto. Nenhum tiro, nenhuma explosão, nenhum grito de combate, nenhum grito de dor. Num campo de batalha onde o contato com o inimigo produzia invariavelmente um caos ensurdecedor de metralhadoras e artilharia, 267 homens armados entraram em território hostil e não produziram absolutamente nenhum som de combate. As testemunhas esperaram. Continuaram esperando. Os minutos passaram com aquela lentidão peculiar que só existe quando algo está muito errado
e você ainda não consegue nomear o que. Se você gosta de mistérios que desafiam qualquer explicação racional, que te deixam com mais perguntas do que respostas, deixa o seu like agora. Esse tipo de história é o que o canal Sombria existe para contar. E então, a nuvem se moveu. Não se dispersou. Não foi soprada pelo vento que estava ali o tempo todo. Ela se ergueu lentamente, com uma deliberação que as testemunhas mais tarde descreveriam com palavras que soavam mais a religião do que a meteorologia, a massa densa de névoa acinzentada levantou do chão. Subiu gradualmente e encontrou as outras nuvens que existiam. Naturalmente, no alto do céu misturou-se a elas e flutuou para longe. Em questão de minutos, havia desaparecido no azul. O campo de batalha abaixo estava completamente vazio. Não havia corpos britânicos. Não havia equipamentos caídos. Não havia rifles abandonados. Não havia capacetes, ou cantis, ou qualquer dos incontáveis objetos que inevitavelmente ficam para trás quando centenas de homens travam ou perdem um combate. Não havia sangue no chão. Não havia rastros de uma retirada precipitada. Não havia absolutamente nada que indicasse que 267 seres humanos haviam atravessado aquele terreno poucos minutos antes. O vazio era tão completo, tão impossível, que as testemunhas neozelandesas ficaram paralisadas. Alguns demorariam anos para conseguir descrever o que viram sem que a voz falhasse. O exército britânico não aceitou o desaparecimento em silêncio. Não podia. Havia homens das propriedades do próprio rei entre os desaparecidos. Buscas foram realizadas nas horas e dias seguintes. O terreno foi peinado, centímetro a centímetro. Posições otomanas foram interrogadas e investigadas. Depois que a guerra terminou em 1918, equipes foram enviadas especificamente para localizar qualquer vestígio dos Norfolk, qualquer fossa comum, qualquer evidência de captura em massa, qualquer documento otomano que mencionasse 267 prisioneiros de guerra britânicos chegando a algum campo de detenção. Encontraram 22 corpos num pomar próximo ao local do desaparecimento. 22 de 267. Identificados e enterrados com honras militares. Os outros 245 nunca foram encontrados. Nenhuma fossa, nenhum registro de captura, nenhuma história oral do lado otomano que descrevesse uma batalha ou uma rendição em massa naquele ponto, naquele dia. Os registros otomanos da região, que foram extensivamente pesquisados por historiadores ao longo do século seguinte, não contém nenhuma menção ao que quer que seja que pudesse explicar o sumiço de um batalhão inteiro. O relatório oficial britânico classifica o desaparecimento como baixas de guerra em circunstâncias desconhecidas. É a linguagem burocrática para dizer que não sabemos, que nunca soubemos, que as investigações chegaram ao mesmo lugar onde chegam todas as investigações sobre esse episódio. Há uma parede, há um silêncio que ecoa há mais de 100 anos. As teorias existem, como sempre existem quando a razão fracassa diante do impossível. Captura em massa, seguida de execução e enterramento secreto. Um ataque com armas químicas experimentais que teria matado todos e dissolvido os corpos, o que contradiz toda a química conhecida. Deserção em massa orquestrada, o que contradiz absolutamente tudo que se sabe sobre o perfil desses homens e as circunstâncias da guerra. E depois, há as teorias que os historiadores sérios descartam com desconforto visível, porque menciona loss em ambiente acadêmico, custa a reputação, mas que persistem porque o vazio de evidências não deixa outra saída. Que algo naquela nuvem não era natural. Que as testemunhas neozelandesas descreveram com suas próprias palavras, sob juramento, décadas depois, era exatamente o que parecia ser. Uma nuvem que não obedecia ao vento, que engoliu homens em silêncio, e que depois subiu ao céu como se fosse embora. 245 homens que marcharam para dentro de uma névoa e nunca mais saíram. Sem rastro, sem explicação,
sem resposta. Se você quer continuar descendo nas histórias que a história oficial prefere deixar sem resposta, se inscreve no canal Sombria agora e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E antes de ir, comente aqui embaixo. Você acha que eles foram secretamente capturados pelo inimigo? Ou algo verdadeiramente inexplicável aconteceu dentro daquela névoa? Leia as respostas nos comentários, porque nesse tipo de mistério, o que as pessoas pensam diz muito sobre o que todos nós, no fundo, tememos que seja a verdade.